Hoje eu vou falar sobre um livro que mudou minha vida e eu não estou exagerando. Ele mudou muitas partes da minha vida e principalmente como eu tomo decisões para manter a constância e ao mesmo tempo fazer as mudanças que eu quero na minha vida. Esse livro ele veio como uma dose de café para mim e isso aqui não estava no roteiro, simplesmente estava tomando café e achei que ele poderia vir junto comigo. Mas talvez ele te dê energia para fazer as mudanças que você tem para fazer. Bem, os jogos infinitos e os jogos finitos, diríamos que eu posso chamar isso de uma filosofia de vida, ou pelo menos uma forma de olhar para o mundo de maneira diferente. Em um mundo onde a gente muda tão rápido, onde a gente tem várias possibilidades, onde a gente pode ser múltiplo, multipotencial, onde a gente pode definir as nossas carreiras de formas diversas, onde a gente pode começar algo, não terminar e começar outro e daí formar algo novo, eu acredito que as formas que a gente pensa sobre a vida, talvez elas estejam um pouco desatualizadas. E o James Curse, ele atualizou talvez o meu software, a minha cabeça aqui, falando sobre os jogos finitos e os jogos infinitos. Essa é uma versão do Kindle, eu li esse livro em inglês, justamente porque ele foi escrito em inglês e como eu consigo ler é tranquilo, mas tem isso em português também. Aqui embaixo eu vou deixar link para essas coisas e tudo mais para você, se quiser ler o livro depois. Ele é um livro curto, em torno de 100 páginas, é um livro bem profundo, ele é simples na linguagem, mas complexo na forma de pensar. E eu vou tentar te carregar nessa complexidade aqui e te falar como eu utilizei, quais foram os principais insights que eu tirei desse livro. Não tem como fazer um resumo dos jogos finitos e infinitos, dá para eu te explicar o que é, qual que é a ideia base, mas fazer um resumo desse livro talvez é tirar a potência dele para sua vida, porque eu acredito que cada leitor que parar para dar uma olhadinha nesse livro vai ter os próprios insights e vai organizar essa forma de pensar dos jogos finitos e infinitos na sua própria vida. Em base, e a gente precisa definir para facilitar isso, existem duas formas de pensar o mundo, existem duas formas de jogar a vida, diríamos assim, ou viver a vida. E uma delas é os jogos infinitos e os jogos finitos. Os jogos finitos, eles aqui desse ladinho, eles estão relacionados àqueles jogos que têm fim. E tudo que tem fim, eu ia citar Sandy Júnior, mas acho que não faz sentido. E tudo que tem fim, de certa forma, tem um ganhador e um perdedor. Já parou para pensar nisso? Mesmo quando é empate, o objetivo do jogo é você ganhar ou perder. É assim que a gente acaba vivendo a vida. Pensa na sua carreira, ou pensa na tarefa que você vai fazer amanhã ou na tarefa que você estava fazendo agora há pouco. A sua ideia é ter uma eficácia para que aquela tarefa dê certo. E a gente busca muito na nossa vida dar certo. Eu era muito viciado em alta performance, isso tem a ver com a minha história de vida e tudo mais. Eu já fui atleta, eu ganhei muitas recompensas por trabalhar muito bem. Logo, eu queria sempre estar performando e ganhar o jogo. Só que isso trazia uma ansiedade muito grande para mim, uma necessidade e uma expectativa gigante de que as coisas dessem certo. Porém, o que é dar certo? Essa pergunta, ela nunca teve uma resposta para mim, talvez nunca tenha uma resposta para você clara. Porque a vida muda. O dar certo de ontem não é o dar certo de hoje. E para mim, a lógica do jogo infinito completa essa falta de resposta. Eu acredito que na vida, quando a gente quer ter muito controle, a gente acaba caindo num jogo finito. Mas e os jogos infinitos? Os jogos infinitos, eles têm outra proposta. A proposta dos jogos infinitos é simplesmente permanecer jogando. Porque um jogo infinito não tem final. Se um jogo infinito não tem final, a gente não tem quem ganha e quem perde. Mas se o jogo acaba, perde-se o propósito do jogo porque o jogo é infinito. Então a única regra aqui é se manter no jogo. Parece uma perspectiva simples, né? Mas e se a gente aplica isso na nossa vida?
Vamos pensar aqui, nesse meu projeto no YouTube. O meu projeto aqui é postar toda segunda-feira. E a ideia é, eu não sei quando vai acabar. Eu sei que eu preciso criar vídeos. Eu sei que eu quero criar esses vídeos porque eu quero me expressar. Um dos meus objetivos de estar no YouTube é poder falar um pouco dessas coisas que eu penso, dessas coisas que eu reflito, que eu escrevo todo dia. E quando eu falo que eu escrevo, eu mantenho um diário onde eu reflito sobre a vida. E é natural eu refletir. Se um dia a gente tiver a possibilidade de conversar e estar num café, por exemplo, a gente vai com certeza filosofar sobre a vida. E eu queria trazer isso pra cá, porque era uma forma de eu me conectar com você de uma maneira diferente, de uma maneira única, uma maneira minha. Mas se eu fosse só pensar em postar, tomar um golinho de café. Se o objetivo fosse só postar e crescer aqui, é bem provável que eu não continuaria esse projeto daqui uns 2, 3, 4 meses. O que garante que eu vou me manter nesse projeto é a ideia de que eu penso nele como um jogo infinito. E o jogo infinito, aqui até fazendo uma traduçãozinha aqui, porque ele usa play, né? Play pode servir tanto como atuar, como jogar, mas como se divertir. Ou seja, traduzindo do inglês para o português. E os jogos infinitos, eles têm essa magia, e eu tô falando com os olhinhos brilhando aqui porque eu acho muito bom. Não que eu consiga me divertir o tempo todo, mas o fato do fim ser divertido para continuar jogando faz com que a minha busca seja muito melhor. Faz com que o caminho seja divertido por si e que eu não precise ter um fim, mas sim entender como o meio, ou seja, a forma como eu caminho, é boa por si só. E isso faz com que eu tenha uma constância muito boa. Uma constância de me manter nos projetos, de acreditar, mas não acreditar simplesmente porque eu quero que aquela coisa continue e eu vou ser rígido, tentar controlar aquilo. Não. É entender que na nossa vida, talvez a gente tenha dois extremos. E isso é uma das principais reflexões que eu trago desse livro e que me ajuda a entender como se manter mudando na constância, ou como ter constância na mudança. Independente de como você organiza essa frase, existem dois polos aqui que eu quero conversar, para te ajudar a visualizar a vida de uma forma diferente. Um polo é resistência, o outro é insistência. E aqui, no meio, quando eu consigo um equilíbrio, eu encontro a fluência, ou seja, eu fluo. Eu busco uma vida independente, correto? E você já deve saber disso. E essa busca é infinita, porque não existe a independência completa. A gente sempre depende de alguém. Mas quanto mais independente eu sou, mais livre e leve eu me torno. Isso poderia ser uma letra de pagode? Poderia. Mas não é. É uma conversa aqui que a gente está tendo. Desculpa, eu acabei lembrando dos pagodes dos anos 90 e eu só não vou botar aqui porque eu acho que o YouTube não permite esse tipo de inserção, mas imagina uma letra... Esquece. Voltando. Quando eu tenho esses dois polos, o polo da resistência e da insistência, eu consigo entender aonde o meu jogo começa a parar. E eu vou te explicar um pouquinho melhor numa situação. Vou imaginar que a gente é muito amigo e que a gente criou uma relação muito legal, a gente começou a viajar junto, a gente tem se divertido muito, mas em algum momento você mudou de plano. Você resolveu parar de viajar e eu vou me manter viajando. A nossa relação acaba ali? Não, a nossa relação se transforma ali. Ela vai se transformar se eu não insistir em manter a relação do jeito que ela era e se eu não resistir que ela vai precisar ser diferente daqui pra frente. E geralmente quando a gente muda, a gente precisa ter essas conversas que são complexas para ganhar fluência no processo. E fluência significa me manter jogando. O que eu gosto dessa ideia e o que eu quero propor para vocês aqui, e eu poderia ir muito mais longe no livro, mas eu acho que esse exercício já é o suficiente para a gente começar a refletir sobre as coisas da nossa vida, é aonde você está insistindo demais e aonde você está resistindo demais. Insistir significa
eu permanecer por muito tempo no mesmo lugar e aquilo não fazer mais sentido para mim. Resistir significa alguma mudança está por vir e eu decido me manter aonde eu tô e fazer do jeito que eu fazia, mesmo sabendo que essa mudança é melhor. Não é nada fácil saber quando está acontecendo, mas existe um indicador. Um indicador que eu acho que, pelo menos para mim, aconteceu na minha vida sempre, que é a dor. Dor. Sabe? Quando as coisas parecem que não estão bem e parece que a vida não tá legal, quando você não tá se divertindo, é porque tem alguma coisa estranha acontecendo. E provavelmente é porque você está insistindo em algo que não faz sentido ou resistindo demais a uma mudança que está por vir. E a lógica do jogo infinito não é ficar preocupado se você vai ganhar ou perder, justamente. E a gente está muito, muito acostumado a pensar em ganhar e perder. E quando a gente pondera uma mudança, quando a gente escolhe não resistir ou a gente escolhe não insistir, a gente está sempre pensando no que a gente vai perder, ou no que a gente deixa de ganhar, ou no que a gente vai ganhar. Mas a lógica não é mais essa. A lógica é, isso vai me manter no jogo? Ou seja, eu vou manter as coisas da minha vida andando? Paralisar é muito perigoso, em qualquer instância da nossa vida. Eu, tendo depressão e convivendo com isso, eu posso dizer que talvez os lugares mais arriscados é quando eu paro, quando eu não falo mais, quando eu me isolo, quando eu saio do jogo. E geralmente eu saio do jogo com medo de perder ou com muita gana de ganhar. E quando eu tirei isso da minha cabeça, dessa necessidade de ganhar ou perder, eu encontrei uma paz no jogo infinito. A paz de que se divertir é mais importante do que ganhar e perder. Porque ganhar e perder é uma consequência do caminho. E aí você vai poder comemorar, ficar triste. Ganhar e perder são indicadores que talvez não digam nada sobre o que é o processo em si. E para você se manter criando de forma frequente, para você se manter na sua carreira, para eu me manter viajando, eu tenho que manter a minha vida divertida de alguma forma. Isso parece uma forma linda de ver. E é. Mas é uma busca que faz muito sentido quando a nossa vida não é tão bonita assim. Eu tendo a pensar e gosto também de refletir nisso, de que minha vida já é difícil o suficiente para eu não buscar que ela seja divertida. Então eu não vou complicar mais a vida e falar sobre quais são os problemas que eu tenho e como esses problemas me param, mas sim olhar para eles e tentar entender como eu posso fazer da minha vida mais divertida. Porque vai ser difícil o processo por si só, mas se a busca, o horizonte é a diversão, a chance de eu permanecer numa constância que seja saudável para mim é muito grande. E é assim que eu pretendo continuar os vídeos aqui, o meu projeto do Bota na Rua, e levar outras coisas da minha vida, como as minhas amizades e relacionamentos, de uma forma que elas não estão ali para ganhar ou para perder. Eu estou ali para me manter constante na mudança, e se eu precisar mudar, eu não vou resistir. E se eu precisar fazer com que as coisas sejam diferentes, eu não vou insistir. Porque a ideia não é eu ficar lá insistindo, implorando para um relacionamento acontecer e nem ficar parado ali resistindo às coisas que estão chegando até mim. Vou dar 2 exemplos muito claros só para a gente fechar essa conversa aqui. Eu, Lucas, tenho muita dificuldade de ouvir elogios. E geralmente eu resisto muito a eles. Isso faz com que eu tenha dificuldade de me manter divertindo dentro do processo. E hoje eu tento aprender a receber esses feedbacks, a receber esse abraço das pessoas e entender que isso é uma parte legal. Tem toda uma história sobre isso, a gente pode ter uma conversa específica sobre. Do outro lado, eu às vezes insisto demais em relacionamentos que não fazem mais sentido pra mim. Porque eu fico tão preso naquela ideia gostosa de como foi o início daquele relacionamento, que eu quero que ele se mantenha daquele jeito.
E eu insisto que ele se mantenha. Mas as coisas mudam, as pessoas mudam, a vida muda. E a gente precisa mudar junto, porque aquilo só vai ser divertido e gostoso se eu acompanhar as mudanças de cada uma das pessoas. E talvez essa seja a graça da vida, aprender a amar as mudanças e as decisões suas e das outras pessoas. Muito mais do que aquela ideia estática do que era ou do que pode vir a ser. Numa vida onde a gente não tem controle, a melhor forma de lidar com ela é assumir a falta de controle. E aí entender que o jogo infinito, que talvez seja a única coisa a qual a gente tenha domínio, é se manter se divertindo no hoje, no processo. Eu falo sobre esse tema no Pode Crer junto com o Thiago, que também está aqui no YouTube. Ele fala sobre criatividade e desenvolvimento pessoal. Recomendo muito você seguir ele se você não conhece ainda o trabalho do Thiago, do Tira do Papel. Você também pode ouvir o Pode Crer, vou deixar o link aqui embaixo, que é o meu podcast onde a gente fala sobre criatividade e fala sobre marketing também, essas duas coisas, e simplesmente todos esses papos que eu gosto de ter aqui, eu tenho lá também junto com o Thiago. E, se você tem alguma coisa te travando, vamos conversar um pouco sobre os jogos infinitos aqui embaixo. Eu quero ouvir um pouco do seu ponto de vista, o que essa ideia te traz. O que você poderia mudar na sua vida que faria com que a sua vida tivesse uma perspectiva infinita e não finita. Aonde você se vê jogando de uma forma finita e sempre procurando ganhar ou perder. Eu acho que essas discussões e essas perguntas, elas são muito ricas para fazer com que a nossa vida continue de uma maneira melhor. Ainda vai ter dor, ainda vai ser difícil, mas a gente vai estar mais sob o controle do processo de se divertir no caminho. Se você gostou desse vídeo, manda pra alguém, dá like, pelo amor de Deus. E quando eu falo pelo amor de Deus, eu tô começando aqui, então, é bom que outras pessoas saibam que isso aqui tá acontecendo. Dá trabalho fazer tudo isso, como dá trabalho divulgar também. Mas se você me ajudar a divulgar, vai dar um pouco menos de trabalho, e aí a gente pode fazer com que esse projeto seja ainda mais infinito. E se não rolar também, tá tudo bem, se você não quiser compartilhar, tiver com vergonha ou qualquer coisa do gênero que possa acontecer na sua cabeça. Porque se não der, a gente vai achar um jeito, eu e você, de tornar esse projeto infinito.